O que a gente tem que levar em consideração não são todos os meses que vai ter basicamente, né, um lançamento desse por semana. Se a gente dividir isso aqui, fazer uma média, tá dando um lançamento por semana, né? E nesse um lançamento por semana eu fiz, sei lá, 11 mil dólares, mais ou menos, né? Uma hipótese vai dar mais ou menos entre 10 e 12 mil dólares. Por semana vai dar algo próximo de 3 mil dólares. Faz sentido? Pô, faz sentido, velho. Né? Tá dando 5% do meu valor investido. Pô, 5%, o que me dá 5% de retorno? Nada. Só que tem uma grande pegadinha aí. Quem tem pouca BNB nunca vai conseguir receber muitos tokens. Eu estou recebendo aqui, sei lá, 200 tokens por dia, porque eu tenho 100 BNBs. Beleza? Se eu tivesse, sei lá, 1000 BNBs, eu ia receber, 2.000 tokens. Beleza. Seria muito melhor, não seria? Só que você tem que trazer para sua realidade. Você fala, cara, eu tenho uma BNB, então não tem como eu ganhar o mesmo tanto de quem tem 100, de quem tem 1000, de quem tem 2000, de quem tem 10 mil BNB. É impossível, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. O que é o resumo final, né, desses projetos, desse lançamento? Poderia dizer o seguinte: se você tem BNB, se você acredita no projeto, se você não pretende vender, faz sentido você farmar esses tokens quando vai ser lançado na plataforma de Launchpad aqui da Binance. Se você não tem BNB, se você não acredita no projeto, talvez não faz sentido você comprar, porque você vai ficar sempre comprando só por comprar, e para poder farmar isso aí, você tem que entender que o farm não vai te gerar tantos tokens, né? Se eu pudesse comprar, por exemplo, aqui, eu tenho 100 BNBs, dá 60 mil dólares, e se eu pudesse comprar esses 60 mil dólares de tokens, aí seria diferente. Aí eu compro antes de todo mundo, né? Fala, não, eu compro aqui, né, na pré-venda por 10 centavos, e aí ele abre a $1, aí eu vou lá e vendo. Aí a pessoa ficaria, sei lá, trilhardária, né? Pô, ficaria riquíssima. Só que não é assim que funciona, né? Não é assim, infelizmente não é assim. Então, basicamente é isso, turma. Leve em consideração. A cada 100 tokens de BNB, eu estou conseguindo farmar aí 200 res, né? Beleza? Não é algo que vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua realidade, até porque você tem que ter muito, mas muito BNB, muito dinheiro investido em BNB. O completo de como utilizar o aplicativo da Binance para fazer trade. E para fazer isso, nós precisamos primeiro usar algumas configurações. A primeira delas é verificar se nós estamos utilizando o aplicativo na versão Pro. Aqui no canto inferior, pessoal, percebam que no meu aplicativo está Binance Lite. Significa que eu já estou utilizando o aplicativo na versão Pro. Caso aqui apareça para você Binance Pro, significa que você ainda não está utilizando ele. Basta clicar aqui no botão inferior e mudar para a versão Pro do aplicativo. Outra configuração que nós precisamos fazer é trocar o idioma do aplicativo. Para isso, vamos aqui em cima na engrenagem, vamos buscar aqui por idioma e vamos trocar aqui do português Brasil para o português normal, que seria o português de Portugal. Dessa forma, nós vamos possibilitar a ativação da aba de futuros, a aba de derivativos. Vamos voltar aqui para a nossa tela inicial e perceba que já está habilitado a aba de futuros dentro do nosso aplicativo da Binance. Caso seja a primeira vez que você faça essa mudança de idioma, pessoal, pode ser que apareça aqui para vocês um pequeno disclaimer, uma mensagem dizendo, né, que aqui no Brasil não existe uma legislação ainda para as operações de derivativos, tá? No entanto, é só uma isenção de responsabilidade da própria corretora, tá? Não existe nenhuma lei que proíba você de operar derivativos, mas como não existe uma legislação, as corretoras elas não podem oferecer esse serviço, tá? Então não é crime, você não está cometendo nenhum tipo de infração, a única questão é que a corretora está se isentando de responsabilidade, tá? Então aqui vamos clicar agora em futuros e aqui nós temos a nossa aba de futuros, onde nós podemos estar fazendo as nossas operações. Bem em cima, pessoal, na parte superior do aplicativo, vocês vão perceber que temos aqui USD, M, CoinM, opções, bots, classificação. São somente algumas alternativas para trade, tá? Mas as mais comuns são a USDM, onde nós vamos utilizar o BTC ou qualquer outra criptomoeda pareada em dólar, tá? Pareada aí numa stablecoin, seja o USDT, seja o USDC. E aqui na opção de coin, tá? Basicamente nós estamos utilizando o BTC para operar BTC. Então a nossa margem para as nossas operações é a própria criptomoeda. Dessa forma a gente ganha em cripto e também perde em cripto. Enquanto aqui no USDM nós estamos operando em dólar. Então nós vamos ganhar em dólar e nós vamos perder em dólar
também. Outro ponto importante, pessoal, é que a gente sempre precisa ter saldo, tá? Nesse caso aqui eu já tenho 10 dólares de saldo aqui para fazer esse tutorial para vocês, mas caso vocês não tenham, aqui em 100 ordens em aberto, vai aparecer uma opção para vocês transferirem saldo, tá? Ou até mesmo aqui clicando do ladinho do USDM, a gente também pode transferir saldo, tá? Nesse caso aqui é uma conta de tutorial, eu tenho somente 10 dólares, mas aqui que você vai colocando mais fundos, né? Mais capital para as suas operações. Outro ponto importante é que se você está operando em USDT, você vai procurar aqui em cima, tá? O par em USDT. Percebam que eu tenho o BTC USDT, mas se eu procurar aqui, eu também vou ter o BTC em USDC, certo? No entanto, você precisa ver qual que é a stablecoin que você tem, tá? Se você tem USDC, então você vai procurar o par em USDC. Caso você tenha USDT, você vai procurar o par aqui em USDT, tá bom? Nesse caso eu tenho aqui em Tether, tá? Então vamos deixar do jeito que tá. Aqui em cima eu já mostrei para vocês, vocês podem buscar os pares de moeda. Então, por exemplo, eu não quero operar aqui BTC, eu quero operar, por exemplo, Solana, tá? Então eu clico aqui, digito em Sol, percebam que aqui eu tenho Solana USDT e aqui eu posso estar operando Solana, certo? Aqui dos ladinhos, pessoal, tem outras opções, tá? Aqui tem uma caixinha que é basicamente promocional da própria Binance. Aqui do lado eu tenho uma figura de candles, tá? Que clicando aqui, basicamente eu vou ver o gráfico aqui de Solana, tá? Eu posso trocar aqui o tempo gráfico também. Posso colocar aqui indicadores, tá? Então a gente consegue fazer aqui uma análise mais técnica do preço aqui para a gente abrir as nossas posições, tá? Aqui do ladinho a gente tem uma calculadora, então eu posso calcular aqui qual que vai ser o meu ganho e minha perda, então eu posso simular uma entrada, eu posso aqui simular um preço-alvo, o meu preço de liquidação, tá? Então é só colocar as informaçõezinhas, colocar quanto que você vai entrar de alavancagem, se vai ser na margem cruzada, qual que é o preço de entrada, qual que é a quantidade, qual que é o saldo, tá? Ele vai dar o resultado aqui, né? Valor máximo de abertura, enfim. Tem bastante opção aqui para você estar utilizando a sua calculadora. E aqui nos 3 pontinhos, pessoal, nós temos mais configurações, tá? Então a gente consegue entrar aqui no trading simulado, que seria o simulador. Nós podemos ajustar algumas posições que são configurações um pouco mais avançadas, tá, pessoal? Esse tutorial é bem mais básico, tá? Caso vocês queiram, eu posso estar trazendo aqui um outro vídeo explicando um pouquinho mais a fundo, mas nesse tutorial a gente vai fazer aqui da forma mais básica, tá? Aqui embaixo a gente pode trocar o modo de trading do modo clássico para o modo fácil, tá? Eu não recomendo isso porque a gente vai ter agora muito menos funcionalidades, percebam, ele fica muito mais clean aqui no nosso aplicativo, no entanto a gente perde muita funcionalidade. Aqui basicamente eu consigo colocar quanto que eu quero abrir e eu vou abrir e fechar a mercado, tá? Eu não tenho muitas opções quando eu ativo essa funcionalidade aqui de modo fácil, tá? Então vamos deixar aqui no modo clássico e nós também temos aqui as nossas preferências, tá? A gente pode configurar aqui a confirmação da ordem, então caso você coloque uma ordem, sempre vai te pedir uma confirmação. Caso você não queira, tá? Você pode desmarcar essas opções. No começo, pessoal, o interessante é sempre você deixar marcado, tá? Isso porque evita você clicar errado, fazer alguma configuração errada aqui e entrar uma ordem que você não queira, tá? Então é interessante deixar aqui, principalmente para quem está começando, deixar tudo ativado, tá certo? Modo de posição, pessoal, aqui a gente tem um modo de cobertura que é basicamente o modo hedge, tá? Então é somente aqui uma tradução, mas o modo hedge você pode abrir uma operação de long e uma operação de short no mesmo par de moeda, tá? Ao mesmo tempo. Enquanto aqui no modo unilateral, você só pode fazer uma operação de cada vez. Então você só pode ou estar comprado ou estar vendido, tá? O modo unilateral é mais tranquilo para quem está começando, tá? Evita alguns probleminhas. Eu particularmente gosto aqui do modo hedge, tá? A gente tem uma vasta opção de estratégias usando o modo hedge. Então eu deixo ativado aqui no modo hedge, tá? No modo de ativos, pessoal, a gente pode escolher se eu quero que a minha margem da conta seja somente o Tether que eu coloquei lá, ou se eu quero colocar modo de ativos múltiplos. Isso aqui basicamente é o seguinte, pessoal. Se você ativar aqui modo de ativos múltiplos, ele vai pegar como margem, como garantia das suas operações, outras criptomoedas que você tenha, inclusive as moedas que você queira colocar, por exemplo, do spot para o futuros, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu quero utilizar o meu Bitcoin que eu tenho para hold, certo? Mas eu não quero fazer trade com ele, mas eu quero colocar em garantia. Então, você pode transferir esse Bitcoin
para a sua operação de futuros, tá? Para a sua conta de futuros, ele vai servir como margem, tá? Eu particularmente não aconselho você a fazer isso, deixa aqui no modo ativado apenas o modo único, tá? Que é mais fácil de você fazer esse gerenciamento. Aqui nós temos outras configurações, proteção de preço, ajuste de ordens, nada tão importante para as nossas operações, o que tenha relevância. Nós temos aqui também modo de exibição da posição, a gente tem um modo detalhado, tem também um modo resumido. Eu particularmente aqui prefiro o modo detalhado. Aqui a gente também tem as opções, tá? Onde você quer que apareça o gráfico, se você não quer gráfico, se você quer o esquema de criação de ordens à direita, à esquerda, e aí é muito mais pessoal, tá? Eu particularmente gosto do padrão aqui que está. Bom, já vimos aqui a parte do cabeçalho, a parte superior do aplicativo. Aqui no cantinho onde tem cruz, tá, pessoal? A gente vai trocar o nosso modo de margem, tá? Se você quer cruzada, saiba que você vai estar utilizando todo o capital da sua conta de futuros como garantia das suas operações. Se você está começando agora, pessoal, o ideal é que você use a margem isolada. Por quê? Na margem isolada, você só usa como garantia a quantidade de capital que você colocou para aquele trade, tá? Então, se eu, nesse caso aqui, eu colocar num trade de Solana $5, eu só estarei disposto a perder $5. Ele não vai consumir mais do que isso. Agora, se eu entrar com $5 na margem cruzada e eu não estopar ou algo assim, eu posso perder todo o capital que eu tenho na minha conta de futuros. Então é sempre importante que você tenha esse discernimento. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card aqui em cima, tá? Para você entender um pouquinho melhor essa diferença de margem isolada para margem cruzada. Do lado aqui da nossa opção de margem, nós temos também a nossa alavancagem, tá? Lembrando, pessoal, alavancagem é muito mais sobre gerenciamento de risco do que o próprio número aqui, tá? Você pode usar uma alavancagem alta, mas se você está com um gerenciamento de risco extremamente controlado, isso não é nenhum erro, não é nenhum pecado utilizar uma alavancagem alta desde que você esteja dentro do gerenciamento. O maior erro das pessoas é se alavancar demais sem gerenciamento de risco. E aí, com certeza, a coisa não funciona, tá? Então, aqui você vai colocar a sua alavancagem. Aqui do lado, a gente tem um Szinho, que ele vai para o modo de ativos, tá? Que aqui, no caso, a gente não mexe. E ao lado disso tudo, a gente tem aqui a nossa taxa de financiamento, né? O nosso fund rate. Perceba que, nesse momento, Solana está cobrando uma taxa de 0,01% da sua posição. E ela vai ser cobrada daqui a 4 horas e 30 minutos. Como essa taxa está positiva, pessoal, significa que os compradores, os comprados, quem estiver com posição de long, vai pagar para quem estiver com posições de short, né? Inclusive também tem vídeo aqui no canal falando aí sobre as